Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Muito bom dia para todos vocês. Que a paz e a graça seja estendida a vocês e aos irmãos que estão nos assistindo. Eu sempre começo a falar, tenho me dedicado a alguns assuntos em que tem mexido comigo e com a igreja. Nós temos sofrido de uma certa insatisfação enorme, em que o mundo tornou-se ameaçador, mais por negligência de nossa parte, do que perseguições. Um certo comodismo, um desdém, uma coisa em que os cristãos viraram crentes evangélicos e tornaram-se religiosos, mas deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Eu estou só fazendo alguma mudança, ou seja, algumas qualificações para você entender o que tem acontecido. O Espírito de Deus, ele foi derramado, e Jesus, ele disse que se ele não fosse, o seu Espírito não viria. Eu lembro a vocês que Jesus, ele era bem geográfico, ele não poderia estar em todos os lugares. Mas ele disse que o Espírito estaria em nós. Ele disse também em que esse seu Espírito nos convenceria. Ele iria mudar o nosso coração. Ele iria nos transformar para termos o coração segundo Deus. E eu queria trazer um texto do capítulo 6 de Gênesis, e vocês vão ler comigo e vão ver que mundo parecido esse mundo de Noé. Eu vou pedir para você guardar esse seu papelzinho aí, que a gente vai fazer um barquinho agora, daqui a pouco. Vou pegar aqui minha Bíblia. Você percebe o seguinte, que podemos nos acostumar tanto com o problema de Noé, porque a Bíblia fala no capítulo 6 que o mundo estava cheio de violência. E nós crentes almoçamos assistindo patrulha policial. É só para você ter uma ideia. Aí aquilo vai nos deixando amedrontados, compramos mais equipamentos de segurança e vamos nos acostumando com essa coisa. Mas eu queria que você lesse comigo o capítulo 6, para você ver o que é que Deus acha, o que é que Deus pensa, como Ele age e como Ele quer que a gente haja também. Eu estou problematizando ainda, mas é só para você entender em que Deus não muda. Em que Ele, de fato, Ele sempre preparou uma salvação. E Noé a primeira. E quando você vai ver aqui a história que a gente vai ler, você vai ver um barco que na verdade não é barco, ele diz que é uma arca. Arca é uma caixa. É uma caixa onde você guarda tesouros. Então, se você pensava que a arca de Noé era um barquinho, ele não é um barco, na verdade ele é uma caixa. Hoje a gente vai fazer um barquinho, mas é só para você entender isso. E embora essa arca ela tenha
ela tenha andares, ela tenha medidas, mas você pode também dividir ela de uma forma muito simples. Ela se divide em duas partes apenas. É a parte de dentro e a parte de fora. E isso vai trazendo para a gente uma luz a respeito da salvação de Deus e como Ele quer. Vamos ler juntos? Capítulo 6 de Gênesis. Você vai notar o cenário em que se desenrola e como Deus, Ele chama a Noé e dá-lhe graça. E se alguma coisa te chamar a atenção, essa é a minha intenção mesmo. E se alguma coisa você notar parecido, não é coincidência não. Eu quero falar sobre família. Mas eu quero falar sobre modelo. O único modelo que Deus deixou. Todos, não vou falar sobre alianças antigas, sabe? Eu não quero falar sobre lei e graça ainda, porque aqui nem lei era. Eu quero falar sobre um Deus imutável em que Ele pensa assim. Em que Ele tem família. Ele tem família. Deus tem família. Mas a família que Ele tem que ser do jeito que Ele quer. Porque senão Ele não quer esse tipo de família. Para você ter ideia, ele executa essa família. Ele salva a sua família. Mas Ele não tem parte com quem não é. No capítulo 6, ele diz aqui: quando os homens começaram a se multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as todas que escolheram. Eu não quero falar aqui sobre miscigenação. Então disse o Senhor: não permanecerá o quê? Com letra maiúscula: o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Pronto, ele já decretou uma redução da maldade. Porque o homem até então, ele tinha uma longevidade de 900, de 1000. É o caso do próprio Noé, e é o caso também de Adão, de Matusalém. E ele agora sempre vai viver agora na casa dos 120. Vai ser 125, 126, 127, 129 6 meses, mas nunca 130. É a casa. Ele já começa determinando coisas. E eu quero lembrar isso. Ele determina coisas. Ele diz ainda: havia naquele dia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome, que houve na antiguidade. Então, anomalias começavam a acontecer, o gigantismo começava a acontecer por conta desse homem caído. Agora, verso 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, ela não somava, ela não era crescente, ela multiplicava-se sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Com que frequência? Continuamente. Então, o coração de Deus aqui é revelado e diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e lhe pesou o coração. Nossa, que arrependimento!
Olha só, ele diz que tudo é bom, ele faz coisas lindas, maravilhosas no céu, na terra, debaixo das águas, nas águas. Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. E aqui o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, ele vai ratificar, ele se arrepende. Disse o Senhor, verso 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os animais, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Aí você diz, rapaz, tanto bicho inocente aqui, mas a Bíblia fala aqui, porque a terra estava corrompida. Era algo generalizado. Verso 9, verso 8, aliás. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a melhor parte. Porque diante de um mundo que é um caos, que já está sendo condenado, tem uma família agora que Deus achou graça. E quando ele acha essa graça, ele vai incumbi-la de algo. Ele vai trazer algo para essa responsabilidade. Então não são pessoas que discursam que são de Deus. São pessoas que vivem para o propósito e para a ordem em que Ele deu. Você vai notar que tem uma ordem aqui. Então, quando eu estava fazendo um curso, a minha professora, ela disse assim, eu apresentei a ele um TCC de todo jeito, que é um trabalho de fim de curso. Ela olhou assim para mim, quando leu somente a introdução, ela disse, Jaime, leva esse negócio para casa. Agora deixa eu te dizer um negócio. Toda vez que você for superficial numa coisa, o seu resultado vai ser superficial. Rapaz, isso doeu tanto no meu coração. Isso eu levei para as relações, para meu trabalho, sabe? Para as coisas que eu faço. Toda vez que você for superficial, o seu resultado será superficial. Pense numa coisa terrível escutar isso de uma professora. Mas isso fez toda a diferença e ainda faz na minha vida, e eu espero que isso faça na sua também. Aí tratar o marido, a esposa, os filhos, a música, a mensagem, a dedicação, de qualquer jeito, qual é o resultado? Superficial. Trabalha com afinco, com dedicação, você tem resultados maravilhosos. Verso 8 ainda, Noé achou graça diante de Deus. Ele olhou e achou graça. Mas por que ele achou? Preste atenção. Eu não estou justificando, porque também Noé é um pecador, viu? Noé é caído também. Lembre disso. Só existe um em que nunca pecou, o seu nome é Jesus Cristo. Verso 9 diz assim, são estas as gerações de Noé. Era homem justo, íntegro, íntegro diz assim, da palavra inteiro, viu gente? Íntegro quer dizer inteiro, completo em sua geração. Noé andava com Deus. Como eu desejo isso. Verso 10 diz, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Agora dá uma olhada a esse cara, esse pai, que é homem justo, íntegro, andava com Deus para conduzir sua esposa, seus filhos a andarem nesse caminho. É complicado. É complicado. No entanto, Noé
ele era um praticante, ele não era um falastrão, ele não era um demagogo, ele não sabia só das coisas, não, ele praticava, ele andava com Deus. O cara era fora de série. Os filhos olhavam para ele e o respeitavam. E quando o pai dizia algo, eles acreditavam. Imagine um tempo em que filhos acreditam nos pais. É Noé. Você já imaginou uma loucura dessa? Ele diz assim, Deus vai destruir tudo e mandou a gente fazer uma caixa. E você, meu irmão, conseguir convencer seus filhos a fazer a mesma caixa, o mesmo barco, para entrar no barco com você, no mínimo, é uma loucura. Lembrando que eles têm amigos, a família tem amigos, ele tem parentes, Noé tem parentes, tem pessoas que ele ama, embora eles estejam errados, mas a salvação veio para a família de Noé. É só para você entender isso. Para você ter ideia, outros, ele está na lista de Hebreus, os heróis da fé, no capítulo 11, e também está noutra citação que diz, Noé, o pregoeiro da justiça, e que ele é o pregador mais sem futuro que eu já vi, para falar a verdade, porque o caba prega 100 anos, pode notar, a Bíblia fala que é 100 anos, e ele não conseguiu converter ninguém de fora. Mas a esposa dele e os filhos e as noras, ele conseguiu salvar. Ou essa não é o nosso maior desejo? Não é não? Que a nossa casa sirva ao Senhor. E nossos filhos nos honrem. Que eles tenham a mesma passagem para o céu. Que eles falem a verdade, andem na verdade, temam ao Senhor. Não é essa assim que a gente deseja, e quantas mães e pais, e às vezes até filhos ficam vendo seus pais embriagados, filhos andando na prostituição, todo errado. Noé andava com Deus. Os versos 11 diz, essa terra estava corrompida. Dá uma olhada lá fora. Ela está corrompida. É a justiça, muitas vezes a igreja, os membros, a escola, o governo, o comércio. Isso é generalizado. É por essa razão que a salvação está vindo para a sua casa, assim como veio também para a casa de Ló. Você entendeu? Tem salvação para a mulher de Ló, para as filhas, para os genros. Dá uma olhada. Tem salvação. Mas nem todos vão agarrar isso. Mas é preciso grandes sacrifícios, muitas renúncias, para manter-se limpo. E não só limpo, sabe? Operoso, fazendo o que ele manda. Verso 12. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam se corrompido, e a sua conduta sobre a terra. Meu pai, pode notar, ele ratifica várias vezes. Verso 13. Então, essa é a parte da salvação. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu destruirei toda a terra.
Só para lembrar, viu? Ele não muda. Ele odeia a violência. Pessoas fazem qualquer coisa, sabe? Para extorquir, para tirar, para roubar, para fazer o mal, para tirar vantagem, sabe? A palavra violência vem do nome violar. Ela viola alguma coisa. A conduta, o respeito, o carinho, a reciprocidade. Muito cheio de violência. Muita paga, sabe? Eu vou dar com a mesma moeda. Verso 14. Olha só. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Ele não mandou fazer a arca, mas ele também disse a madeira, não disse? Amarelo cetim, em outras traduções. Em outras traduções também vai dizer em que outros tipos que a gente não entenderia porque não existe essa madeira no Brasil. Faze para ti, sabe, de cipreste. Ele mandou fazer de quê? Por favor, me ajudem. Ok, aí você quer fazer de... Você tem certeza que você quer fazer de eucalipto? Você notou que aqui na salvação, ela não vai abrir margem para o que ele não disse. Os nossos jeitinhos de querer nos acomodar. Ele falou para fazer uma arca, você vai fazer o quê? É um jet ski? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um submarino? Ele mandou você fazer o quê? Foi uma arca. Aí você vai fazer o quê? Uma arca. Aí ele disse, você vai fazer de cipreste. Meu amigo, aí o caba tem que... Chega lá um dos filhos trazendo, pai, essa madeira, olha como ela é bonita, sabe? É mogno, é cerejeira, sabe? É jatobá. Aí você imagine um pai firme dizendo, meu filho, é cipreste. Mas pai, essa madeira, além de dura, é resinosa. Aí o outro chega, aí o que é que o pai vai dizer? Meu filho, é cipreste. Essa é a mesma coisa, pai. Amarelo cetim. É a mesma coisa. Ele mandou você fazer de quê? Cipreste. Aí você vai fazer de quê? Não vai mudar, porque você não consegue mudar o que Deus disser. Aí ele diz o seguinte, você vai betumar, que é aquela coisa preta vinda do piche. Você vai betumar ela por dentro e por fora. Aí ele disse, não pai, vamos botar só por fora, porque ninguém aguenta esse cheiro por dentro. Ele mandou você fazer o quê? Você começa a perceber que você tem um Deus exigente e que nada vai funcionar se não for do jeito que Ele disse para você salvar a sua família. Veja os versos seguintes, por favor. O verso 15, não é isso? Desculpe. Depois, desta maneira a farás. Do comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura será de 50 e a sua altura de 30. Aí ele dá as medidas, ok? Preste atenção. Aí chega um e, por exemplo, Noé não dormiu bem. Aí ele diz assim, rapaz, vou fazer com 31 côvados. Ele mandou você fazer com quanto? É com 30? Qual é a largura? 50? O que foi que ele mandou você? De 300 côvados, do comprimento. Você tem que fazer do jeito que ele mandou. Porque a salvação, ela é assim. Ela nunca vai acontecer pelo nosso jeitinho. Mas com as medidas que Deus dá. Porque Ele é um Deus exigente. Então Ele fez a arca. E olha só, olha os versículos seguintes.
Vou ler de novo aqui o 16. Farás a arca uma janela, e darás um côvado de altura, ou seja, 50 centímetros, 45 centímetros por 45. Dá nem para passar os bichos, não dá, mal dá para passar uma pessoa, porque não é para passar. Você entendeu? Não é para passar, é uma janela, porque ela tem a ver com comunicação. É o que ele vai fazer depois, Noé, enviando as aves, porque janela não é para pessoas entrarem e saírem. O Jesus não vai dizer isso. Em João 10, sobre o bom pastor, ele diz que o bom pastor, ele entra pela porta. E quem entra, ele leva as suas ovelhas e traz pela porta. E quem entra por outro lugar é ladrão e salteador. Ele mandou fazer uma janela de 45 centímetros, porque não é para você passar. Agora me diga, você já viu aqui, nessa lista que a gente está lendo, você está vendo que ele está dando os modelos? Ok? Agora preste atenção. Farás uma arca com a janela, lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás do seu lado. Farás o primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida. Depois dos céus, tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então cabe nora, cabe genro. De tudo que vive e de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, e de todos os animais conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles, porque Deus se preocupa com os bichos, porque sabe que não há como o homem viver sem os animais. Agora, olha como fecha o capítulo 6, o verso 22. Se você puder ler comigo, eu agradeço. Assim, eu vou ler com vocês, podemos todos? Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Pode notar que ele ratifica, sabe? Ele é redundante, porque precisamos fazer do jeito que ele mandou. Não é do nosso jeito, é do jeito que ele mandou. Tem salvação para você em sua casa, mas vai ser do jeito que Deus quer. Então, as medidas que ele dá é as medidas da salvação. Então ele quer aquela madeira, ele quer que betume por dentro e por fora, também é para fazer. Não, vamos fazer aqui uma escotilha. Ele mandou você fazer uma escotilha. Você pode notar que quando chega o dilúvio e as pessoas pedem para entrar, ele vai dizer, ele fechou a porta por fora. Eu não consigo abrir. Porque o homem não manipula a salvação, ele a recebe em tempo oportuno. Quero lembrar mais uma vez que você conseguir colocar, sabe, essa família dentro da arca é desafiador. Família tem que estar junto no caos, e é o que aconteceu. Família, ela está junta na dificuldade. Quando tem dinheiro,
e quando não tem dinheiro, porque na verdade é a maioria das vezes, é ou não é? Sem dinheiro. Família está junto quando adoece. Família compra super bonder, porque é para juntar pedaço das pessoas quando se quebram. Então ela sai juntando, ela sai cuidando. E isso é assim. Mas tem trabalho, sabe? Tem coisa para fazer. Tem uma autoridade para ouvir e honrar e corresponder ao que Deus está dizendo. Mas por que ele não mandou fazer uma vela? Porque não é para o homem guiar. Por que ele não fez, já que ele manda uma obra dessa engenhosa, ele podia ter dito como é que se fazia a bússola. Mas os chineses não tinham nascido ainda. Cadê a carta náutica? Para que carta náutica se você não vai ter, não tem céu, não tem como ver as estrelas? Cadê o leme, se você não pode guiá-lo? Sabe? E cadê, sabe, o timão que é para você guiar? Você não guia. Tem que ser do jeito em que ele falou. Família está junto no caos. Família está junto na adversidade. Família fica junto, sentindo ali cheiro de cocô de cavalo. Mas está todo mundo sentindo a mesma coisa. A refeição é a mesma coisa para todo mundo. A partilha é a mesma coisa. Agora, você sabe quanto tempo eles ficaram dentro da arca? 1 ano. Deixa eu te explicar isso. Sabe as pirâmides de Quéops, que está lá no Egito? Foram feitas em 49 anos. E está lá, como sarcófago. A arca foi feita em 100, para 1 ano só. Nós somos seus filhos. Ele quer a gente dentro da arca, porque só tem esses 2 lugares, ou dentro ou fora. Tem andares, mas é só para bicharada. O trabalho, a mordomia, o serviço. Mas não tem outro jeito. Imagina o caos, lembrar em que seus parentes todos morreram. Não tem mais ninguém. Mas o que é que Deus diz? Contigo eu fixo um pacto. Eu vou abençoar você e sua casa. Agora você vai fazer a arca, não vai? Vou. Conforme assim o fez. Nós estamos num tempo de corrupção. Num tempo em que a relatividade, tudo se relativiza hoje, a santidade, o casamento, a vida sexual, as finanças, tudo é desse jeito. Mas Deus vai dizer assim: contigo eu estabelecerei o meu concerto. Aí você nota pessoas trocando Cristo por qualquer prato de lentilha. Você nota pessoas, sabe, indo para lugares onde eles se sintam, sabe, hedonisticamente, o hedonismo quer dizer só vive pelo prazer, hedonisticamente bem, não se dedica à palavra, não ora, não jejuma, não busca, não se santifica, dá trabalho, viu isso? Mas os evangélicos fazem isso, não fazem nada na verdade. Evangélico vem para culto. Evangélicos vêm para culto, e às vezes para cultuar o culto. Mas nós, homens de Deus, mulheres de Deus, não. Nós nos dedicamos ao Senhor. Nós nos dedicamos, nós nos abdicamos de muita coisa. Nós renunciamos muitas coisas
para ter aquilo que Ele mandou a gente ter. Só tem salvação nele, do jeito dele, no dia dele, da forma dele, com as medidas dele. Aí você vai educar seus filhos. Com que medida? Eu fui criado assim, não interessa. Interessa o que ele mandou. Não, eu acho que é melhor assim. A minha família é uma família as melhores famílias de Londres. Não vai funcionar não, só vai funcionar com as medidas que ele mandou. Eu queria que você pegasse seu papelzinho agora e você vai entender a minha proposta. Você vai dobrar ele no meio e vai fazer um barquinho. Quem se lembra como faz o barquinho, vai fazer e vai presentear outros. Tá bom? Eu vou ensinar para vocês. Você vai dobrar o papel. Por favor, porque eu vou precisar que você leve esse para sua casa, tá? Isso não é uma simpatia não, viu, gente? É só para te lembrar. Dobra o papel. Pega outro aí e faz um para ele. Tá bom? Faz um para ele. Sua senhora está aqui? Sua esposa? Mas olha só, ela se lembra. Quem não sabe aqui que é para receber ajuda? Não lembra mais não? Não, é para ajudar, vale ajudar ele. Um ajuda o outro aí, por favor. Que eu só vou poder continuar quando o papelzinho estiver pronto. O senhor sabe fazer barquinho de papel? Vamos fazer barquinho de papel. Sabe fazer? Olha só. É muito simples. Você vai pegar o papel e vai dobrar no meio. Você que está em casa aí vai fazer a mesma coisa. Aí, ó, você vai dobrar ele no meio, ó. Você vai pegar o retângulo e vai fazer outro retângulo menor. Você vai achar essa parte do centro aqui, ó, do centro, e vai dobrar as duas abas superiores. Não as que estão embaixo, ó. A parte superior, que era do meio. E você vai dobrá-las fazendo um triângulo. Isso. Ajuda aí, ó, por favor. Quem já sabe, ajuda aí. Quem não sabe, por favor. Ok? Porque senão ele não se salva, né? Ele vai ter que entrar no barco. Beleza? Aí, ó, você fez um triângulo, ó. Aí ela tem duas abinhas embaixo, ó. Você vai trazer a aba. Vai trazer a aba para o seu lado avesso, ok? O seu lado avesso. Suspendendo e nivelando com a base do triângulo. Olha que eu estou explicando bem. Vai fazer isso dos dois lados. E vai virar esse chapeuzinho. Aí essas abinhas aqui, ó, da minha direita e da minha esquerda, você vai colocá-las acompanhando o triângulo até que ele fique com formato de triângulo. Ok? Que são as 3 medidas: altura, largura, profundidade. Pronto, ficou o triângulo. Aí você vai abrir, ó, no centro, ó, e vai inverter o vínculo, aqui, ó, inverte ele. Aí ficou o quê? Um quadrado, né? Aí você vai pegar essa partezinha de baixo, ó, que movimenta, porque a outra não movimenta, e vai levá-la para fazer um triângulo de novo. É melhor você fazer, viu? Vamos lá. Mas eu tenho aqui. Aí o seguinte, ó. Aí você vai abrir o centro do barquinho de novo, ó. Aí quando você puxar, aí surge. Eu tô vendo até Noé e os bichinhos. Pega ele aí. Eu vou pedir para você colocar
o nome da sua família aí nesse barquinho. Principalmente os nó cegos. Principalmente aqueles que não estão escutando a voz. Que porque o que eu vou pedir para você levar para casa é para você orar por essas pessoas. Tem salvação, viu, gente? Até para nora e para genro, não foi isso que a gente viu? Amém? Então coloca, sabe? Coloca seu pai, sua mãe, seu irmão, sabe? Aquele maconheiro inveterado, aquele alcoólatra, sabe? Aquela bicha maluca que você pensa que não tem salvação, mas tem. Sabe aquela pessoa assim que, rapaz, eu queria que essa pessoa estivesse no bar comigo quando Jesus viesse. Coloca o nome dessas pessoas. Puxa vida, se você também ainda não está casado, não está casada, então o que é que você faz? Coloca aí meu esposo, meus filhos, coloca. Em nome de Jesus. Eu vou só pedir para você entender, porque tem espaço, não tem? Já percebeu que tem espaço para escrever? Cabe, não cabe? Eu falei essa mesma palavra para o departamento de juniores da minha igreja. Por favor, não se sintam menosprezados. A palavra é a palavra. E tinha alguns juniores que colocaram até os seus bichinhos, os papagaios, a calopsita, sabe, colocar o gatinho, o cachorrinho. Nesse caso, eu quero que você coloque só os seus familiares. Criança você entende, né? Pronto. Coloca o nome. Cabe mais, viu, gente? Cabe mais genro, nora, cunhado, cunhada. Se cabe genro, cabe o sogro, não cabe? E olha, cabe a sogra também. Porque eu não queria te pedir para você selecionar quem é para ir para esse barco, não, porque senão vai capaz de nem você entrar. Eu queria te pedir agora para a gente ficar de pé em nome de Jesus. E eu queria te pedir para a gente orar por essas pessoas. Amém? Eu vou te pedir para você orar por essas pessoas que estão na sua mão. Aí durante essa semana, sabe? Como eu disse, não é uma simpatia não, isso é para você se lembrar. Aí você vai orar por elas. Ok? A Bíblia diz que Paulo e Silas foram procurar um lugar para orar, para saber a vontade de Deus, e Deus abriu o coração de Lídia e de toda a sua casa. Eles oraram na prisão e eles foram parar na casa do carcereiro e toda a família dele foi salva. As coisas não acontecem porque você deseja. As coisas acontecem porque você ora e você pede ao Senhor e Ele te dá salvação para a sua casa. Em nome de Jesus. Dentro da arca tem saúde, viu, gente? Ninguém fica enfermo dentro da arca. Dentro da arca tem trabalho e muito. A pessoa já acorda com um serviço para fazer. Dentro da arca você não sabe o tempo. Você não tem condições de saber as horas. Sabe por quê? Porque está na hora de trabalhar. Não importa. Aí a mãe faz o almoço, coloca sobre a mesa e chama as suas 3 noras, chama os seus 3 filhos e chama seu marido. E eles vão dar graças pelo que está na mesa. Exaltando Deus em tudo. Os filhos deles não reclamam pelo que tem na mesa. De novo.
É fava de novo. Não, é dar graças. A família está salva dentro da arca, nos parâmetros da arca, nas medidas da arca, na madeira que mandou fazer e como foi feita. Tem salvação para a família. Toda a corrupção ficou lá fora. O lugar da corrupção é lá fora, junto com os mortos. Toda a desgraça, todo o luto, tudo que fede, está lá fora. Tudo que se decompõe, tudo que é triste, porque Deus está chamando você para um mundo novo. E Ele vai assentar a sua arca sobre o Monte Ararat, e você vai esperar, como Noé fez. Ele lança um pombo, o corvo, que representa ali a lei, e volta sem nada. Aí ele lança outro, que representa os profetas, e eles voltam sem nada. Mas quando ele lança também, pela mesma janela, a mesma janela, ele lança a terceira vez, aí vem um pombo com uma folha de oliveira na boca, dizendo: chegou a salvação. Vamos orar pela nossa casa, pelas medidas de Deus, em nome de Jesus. Pai santo, Pai justo, Pai bendito, Tu queres que nós sejamos as mesmas coisas, santo, justo, que ande contigo. Queremos te pedir, Senhor, sobre cada pessoa que o Senhor tem nos dado. Cada pessoa, Senhor, que o Senhor tem chamado para o nosso barco. Senhor, nós queremos te pedir por esses que não te conhecem, esses que têm cabeça virada, esses, Senhor, em que não tem temor de ti, Pai, para que sejam alcançados pela salvação. Cabe, Senhor, no nosso barco, e nós oramos a ti, Senhor, sobre os nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas do trabalho. Em nome de Jesus, que a tua graça seja derramada sobre essa igreja, sobre essa família, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.